sequência, são apresentados nesse vídeo as diretrizes para elaboração de referências de documentos que são recuperáveis e que estão armazenados exclusivamente em meio eletrônico. E aí a norma estabelece quais são esses elementos, aponta quais são esses. Então, quando se retira de bases de dados, de listas de discussão, programas de computador, redes sociais, mensagens eletrônicas, entre outros. E dentro desse pacote, entre outros, existem várias situações de documentos que estão armazenados na web, que se obtém a recuperação por meio da internet e que fazem cada vez mais parte do nosso cotidiano, né? Que mais fazem parte da nossa vida de pesquisador, uma vez que a gente consome muito dessas fontes que estão disponíveis na web. Um detalhe importante é que para correspondência de e-mail, embora também seja um documento de acesso exclusivo em meio eletrônico, há uma outra diretriz contida lá no item 7.6 da norma. Então, mais uma vez, a gente destaca aqui a importância de ter a norma em mãos para entender, além de verificar que todos os dados que estão ali inseridos dentro dela, contemplados dentro dela, mas também para verificar os exemplos que são demonstrados. Bom, para tanto, os elementos essenciais para documentos nessa condição recuperáveis e que estão na condição de do meio eletrônico, quais são eles? O autor, o título da informação, serviço ou produto, a versão e edição, caso haja, local, atenção, que é um elemento sim obrigatório, a data e descrição física do meio eletrônico. E aí, quando se fizer necessário, podem ser acrescidos outros elementos complementares. Vamos a 3 exemplos. O primeiro deles, que a gente vai demonstrar aqui, é de um trabalho, de um documento retirado de uma homepage. Então, aqui, dentro da categoria documento de acesso exclusivo em meio eletrônico, nós temos uma homepage, que é lá da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, conhecida como FAPESP. A informação que foi obtida nesse espaço, nessa homepage, diz respeito ao plano de gestão de dados da FAPESP, e aí acrescentam-se então os demais detalhes, demais dados que constam lá na norma. Então vamos identificar aqui nesse documento onde se pode ser retirado esses dados para a composição da referência. Primeiro, FAPESP é um autor entidade, uma pessoa jurídica, não é uma pessoa física, então devemos transcrever por extenso, conforme consta na norma. E aí, se em outros momentos for possível acrescentar o termo à expressão abreviada, sim, mas para a identificação da autoria, a transcrição se dá por extenso, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Seguimos então com a identificação do documento, o título, plano de gestão de dados, FAPESP. Vamos lembrar uma vez mais que o título sempre deve ser transcrito da mesma forma que consta no documento. Então aqui a gente adotou FAPESP porque isso está no título. Sigamos então, logo após a identificação do título e sempre com a identificação de título destacado em negrito ou itálico, passamos então à identificação do local em que isso foi produzido, que é o Estado de São Paulo, no ano de 2020. Bom, não consta, vocês vão observar aqui, aqui a gente visualiza o local, a localização, São Paulo, mas não consta, vocês talvez não consigam visualizar aqui na imagem, o ano de publicação, e de fato não há mesmo. Então, o que diz a norma? Quando não consta o ano de publicação, deve-se inserir ali um ano que possa, uma indicação de que possa se aproximar o máximo de quando isso foi publicado. Então aqui a gente inferiu, quando da construção desse exemplo, que essa notícia inserida, veiculada lá na homepage da FAPESP, foi inserida no ano de 2020. Como eu não tenho certeza disso, então menciona-se que a interrogação, e esse dado, como ele foi inserido por mim, que estou elaborando a referência, deve estar entre colchetes. Seguindo, então, o próximo elemento é o elemento que disponibiliza o acesso a essa notícia que está sendo referenciada. Então, se insere a URL, HTTP, FAPESP, gestão de dados, e finaliza com a data de acesso.
Vamos recordar então que todos os documentos que estão no ambiente eletrônico, que estão na condição digital, devem mencionar esses dois dados para finalizar a referência: a disponibilidade com o endereço e depois a data em que foi realizado o acesso, seguindo esse panorama aqui de 2 dígitos para o ano, 3 caracteres para o mês abreviado e 4 dígitos para o ano. 2 dígitos para o dia, até disse errado, né? 2 dígitos para o dia, 3 caracteres para o mês abreviado e 4 dígitos para o ano. O próximo exemplo, embora seja um documento também de acesso exclusivo em meio eletrônico, que são os e-mails, as mensagens eletrônicas, conforme menciona lá na norma, deve-se seguir as orientações contidas no item 7.6 da norma. Então, eu fui até lá e trouxe aqui o exemplo para mostrar a vocês a composição da referência de uma mensagem eletrônica. Primeira coisa, precisa se identificar o autor. Então, o autor dessa mensagem é a Universidade de Antioquia, sempre transcrevendo o autor com caracteres maiúsculos. Aqui, quando é o autor entidade, vamos lembrar, tanto no caso aqui da FAPESP, como no caso da Universidade de Antioquia, não há necessidade de fazer a ordem inversa de sobrenome depois para o prenome. Legal? O que se faz é a ordem direta aqui mesmo, conforme consta no documento. Depois o título, da onde nós tiramos o título da mensagem, chamado a Mesas Latimétricas 2021. Então aqui está, até poderia colocar um sinal de igual aqui, ó, e colocar o título paralelo em português, não há nenhum problema. Mas eu preferi somente demonstrar aqui com o título original no espanhol. E aí inserimos essa observação de que é uma mensagem pessoal, isso entre colchetes, porque é um dado que foi acrescentado por quem está elaborando a referência. Depois indicamos para quem que ela foi encaminhada, então ela foi encaminhada para esse e-mail aqui, a mensagem recebida por esse e-mail. Não foi possível identificar o local, sem local. E aqui, para especificar ainda mais, conforme consta na norma, em algumas situações é possível mencionar, além disso, né, a data. A gente não está falando do acesso, mas falando de quando foi checado, quando foi encaminhado esse e-mail, né, a data de envio. E aí a gente consegue verificar aqui que ele foi enviado no dia 25 de novembro de 2020, dado que é retirado aqui da própria mensagem. Então a norma provê isso, a possibilidade de especificar o máximo possível os dados de disponibilização em que isso foi criado. Não é a data de acesso, mas a data em que isso foi criado, que a mensagem foi criada. E finaliza com a tipologia, que é uma mensagem eletrônica, então uma mensagem de e-mail, né? Electronic Message, então a gente coloca aqui em português uma mensagem eletrônica. E por fim, um último exemplo de documento de acesso exclusivo em meio eletrônico é uma obra de referência lá no Wikipedia, que foi retirado um verbete. Tudo bem? Então vamos recuperar aqui. Bom, o Wikipedia é uma enciclopédia de acesso livre, que é construído de forma colaborativa, e dada essa característica de ser construído de forma colaborativa, não há um autor para os verbetes. Então, se a gente vai fazer uma referência, se citou o Wikipedia, alguma definição lá do Wikipedia no seu trabalho, e retirou esse verbete de lá, essa definição de lá, e como não é possível identificar o autor desse documento, desse verbete, o primeiro elemento da referência passa a ser o título. Então, aquela situação em que documentos em que não é possível identificar a indicação de autoria, a indicação de responsabilidade, então menciona-se como primeiro elemento da referência o título. E aí vamos recuperar uma vez mais que quando a identificação, o primeiro elemento da referência é o título, a primeira palavra sempre deve ser transcrita com caracteres maiúsculos. Se houver antecedendo essa primeira palavra artigo definido ou indefinido, ele também deve ser transcrito em letra maiúscula. Então, teoria, por isso que está aqui com caracteres maiúsculos, da informação. E como isso aqui faz parte de um todo, também mencionamos o in Wikipedia, e aí mencionamos aqui o nome da base, né, Wikipedia, a enciclopédia livre, e depois acrescentamos os dados relativos à publicação, o local, a data, que foram obtidos aqui, ó, no próprio site, né, da Wikipedia. Então, o local,
que é São Francisco, na Califórnia. Quem é o responsável aqui por esse processo de alimentação, né, de hospedagem desse conteúdo é o Wikimedia Foundation, e o ano 2010. Isso aqui foi possível recuperar lá no rodapé, aqui, ó, quando foi que foi publicado, foi atualizado e assim vai. Bom, além disso, mais uma vez nós vamos recuperar o conceito aqui de que todo documento que esteja em formato eletrônico deve constar aqui a disponibilidade para acesso ao URL que provê a disponibilidade e a data de acesso sempre com aquele mesmo arranjo, com aquela mesma tipologia. 2 dígitos para o dia, 4 caracteres para o mês abreviado, exceto o mês de maio, e 4 dígitos para o ano. É isso. Então, aqui mais uma vez a gente demonstra exemplos de documentos de acesso exclusivo em meio eletrônico. Obrigado e até o próximo vídeo.